Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Porto, sou aluno do curso de Marketing. Vou estar apresentando um trabalho de estatística e probabilidade, tratando de média, moda e mediana. E o que vem a ser média, moda e mediana? São conhecidas como tendências centrais. No estudo da estatística, é bastante utilizadas para compreender melhor o comportamento de um conjunto de dados. A gente vai tratar nesse trabalho falando sobre cada uma delas, então a gente vai ver um pouco sobre média, um pouco sobre moda, um pouco sobre mediana, e ao final a gente vai aplicar essas três em um problema que eu trouxe como sugestão. A média é a soma de todos os elementos do conjunto dividida pela quantidade de elementos desse conjunto. Moda é o resultado mais recorrente de um conjunto, sendo assim com maior frequência absoluta. Então, como a gente pode ver no exemplo abaixo, o número que mais se repete nessa sequência é o 3. Então, sendo ele a moda. A mediana é o valor que ocupa a posição central dos valores quando organizados esses dados em ordem. Essa ordem pode ser tanto crescente, tanto decrescente. Então, quando organizados, podemos ver que o número 3 se encontra no meio, se encontra no centro, sendo ele, então, a mediana. Esse aqui é o exemplo que eu comentei com vocês, que eu trouxe, e a gente vai conseguir observar qual seria a média, moda e mediana de gols nesse campeonato. Tá bom? Em relação à média, vamos ver que temos uma tabela que nos apresenta a quantidade de gols por partida. Sendo assim, para se encontrar da média, é necessária a multiplicação da quantidade de gols em respectivo à sua partida, pois somente assim encontraremos o resultado total de gols. E para dividirmos esse resultado, devemos somar a quantidade de partidas totais, chegando ao resultado de 20 partidas ocorridas no campeonato. Então, essa equação ficaria organizada da seguinte forma: a quantidade de gols vezes a sua quantidade de partidas e divididas pela sua quantidade total de partidas. O resultado dessas multiplicações seriam essa sequência. Então, 5 vezes 0 daria 0, 3 vezes 1 daria 3 e assim por diante. A soma desses resultados seria em 11 mais 17 mais 17, que daria o total de 45. Eles sendo divididos pelo total de partidas, daria 2,25, sendo encontrada assim a média de gols por partida. Em relação a encontrar a mediana desses resultados, podemos pensar da seguinte maneira. Podemos lembrar que temos ao total de 20 partidas. Então, a mediana são os valores que se repetem 20 vezes. Considerando a quantidade total de partida, que é 20, e que a mediana é o termo que se encontra no centro desse conjunto, temos o décimo e o 11º ao centro, que são o número 2 e o número 2. Somados entre si e dividido por 2, dá 2. A mediana total de partidas viria a ser 2. Em relação à moda, podemos observar que na tabela é o seguinte, que é o número que mais se repete. E o número que mais se repete em relação a gols nesse campeonato vem a ser o 0, devido à sua quantidade de partidas, que é 5. Tendo sua moda, então, o número 0. É isso, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.